Leitura do livro Inteligência Socioemocional, a formação de mentes brilhantes, edição exclusiva de Augusto Cury. Capítulo 1. Primeira ferramenta para educar a emoção e formar mentes livres. Ser autor da sua história. Ser autor da sua história é ser 1. Capaz de reconhecer que cada ser humano é um ser único. 2. Gestor dos pensamentos. 3. Protetor das emoções. 4. Filtrador dos estímulos estressantes. 5. Capaz de pensar antes de reagir nos focos de tensão. 6. Capaz de construir metas claras e lutar por elas. 7. Capaz de fazer escolhas e saber que toda escolha implica em perdas e não apenas em ganhos. 8. Capaz de tirar os disfarces sociais, ser transparente e reconhecer conflitos, fragilidades, atitudes estúpidas. 9. Capaz de não desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre si. 10. Capaz de liderar a si mesmo, não ser controlado pelo ambiente, circunstâncias e ideias perturbadoras. A escola clássica precisa desenvolver a inteligência socioemocional. A educação clássica nos ensina a conhecer detalhes dos átomos que nunca veremos e planetas que nunca pisaremos, mas não nos ensina a conhecer o planeta que todos os dias respiramos, andamos, vivemos. O planeta psíquico. Ao longo da aplicação do programa, você será encorajado a autoconhecer-se, a mapear-se. O autoconhecimento básico é fundamental para expandir o prazer de viver, superar a solidão, promover o diálogo interpessoal, estimular a formação de pensadores, enriquecer a arte de pensar, debelar o câncer da discriminação, prevenir a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos ansiosos, dependência das drogas. Você se conhece? Já entrou em áreas mais profundas de si mesmo? Tem medo de mapear suas fragilidades? Por sermos uma espécie pensante, temos tendência em cuidar seriamente daquilo que tem valor. Cuidamos do motor do carro para não fundir, da casa para não deteriorar, do trabalho para não sermos superados, do dinheiro para não faltar. Alguns se preocupam com suas roupas, outros com suas joias e ainda outros com sua imagem social. Mas qual o nosso maior tesouro? O que deveria ocupar o centro de nossas atenções? O carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens ou a qualidade de vida? Por incrível que pareça, nossa qualidade de vida fica frequentemente em segundo plano. Sem ela não teremos nada e não somos nada. Não somos mentalmente saudáveis, emocionalmente livres, socialmente maduros, profissionalmente realizados. Você cuida da sua qualidade de vida? Sem uma mente livre e saudável, os ricos se tornam miseráveis, os grandes se tornam frágeis, os famosos perdem completamente o seu brilho. Os usuários de drogas e álcool se tornam prisioneiros no único espaço que deveriam ser livres, dentro de si mesmos. A aeronave mental tem um péssimo piloto. Você teria coragem de subir num avião e fazer uma longa viagem sabendo que o piloto não tem experiência, tem poucas horas de voo? Relaxaria se soubesse que ele desconhece os instrumentos de navegação? Dormiria se ele não tivesse habilidades para se desviar de rotas turbulentas, com alta concentração de nuvens e descargas elétricas? Fiz essas simples perguntas numa conferência que dei sobre a educação no século XXI para cerca de 300 coordenadores de faculdades, reitores e pró-reitores do país, que representam um universo de mais de 100 mil
alunos universitários. É óbvio que todos responderam que se sentiriam completamente desconfortáveis. Muitos sequer ousariam pisar nessa aeronave. Mas concordam que embarcamos diariamente na mais complexa das aeronaves e que é comandada por um piloto frequentemente despreparado, mal equipado e mal educado e, portanto, sujeito a causar inúmeros acidentes? A aeronave é a mente humana. E o piloto é o eu. Se você entrar num avião de última geração, ficará perplexo com a quantidade de instrumentos para dar apoio à navegação. Mas de que adianta ver tais instrumentos se o piloto não souber usá-los? De que adianta eu ter recursos para dirigir o psiquismo ou intelecto humano se durante o processo de formação da personalidade não aprende os conhecimentos básicos desses instrumentos e as mínimas habilidades para operá-los? Ninguém é tão importante como os professores no teatro social. Embora a débil sociedade não lhes dê o status que merecem, mas o sistema em que eles estão inseridos é estressante e não forma coletivamente seres humanos que têm consciência de que possuem um eu. Que esse eu é construído por mecanismos sofisticadíssimos, de que esses mecanismos deveriam desenvolver funções vitais, nobilíssimas, e que se sem o desenvolvimento dessas funções, ele poderá estar completamente despreparado para pilotar o aparelho mental, em especial quando abarcado por um transtorno psíquico mais grave, como a dependência de drogas, depressão e ansiedade crônica. E uma vez despreparado, será conduzido pelas tempestades sociais e pelas crises psíquicas. Será um barco à deriva, sem leme. Um eu mal formado terá grandes chances de ser imaturo. Ainda que seja um gigante na ciência, sem brilho, ainda que seja socialmente aplaudido, viver de migalhas de prazer, ainda que tenha dinheiro para comprar o que bem desejar, engessado, ainda que tenha grande potencial criativo. O que seu eu faz com as turbulências emocionais? Deixa-as passar, desvia-se delas ou as enfrenta? Se fôssemos um piloto de avião, a melhor conduta talvez seria desviar-se das formas densas de nuvem, mas como pilotos mentais, essa seria a pior atitude, embora seja frequentemente tomada. Em primeiro lugar, porque é impossível o eu fugir de si mesmo. Em segundo, porque o eu exercitar paciência para deixar as emoções angustiantes se dissiparem espontaneamente para seguir em frente, ele cairá na armadilha da autoilusão. A paciência, tão importante nas relações sociais, é péssima se significar omissão do eu, em atuar no gerenciamento das dores e conflitos psíquicos. Elas apenas aparentemente se dissiparão. Serão arquivadas no córtex cerebral, camada mais evoluída do cérebro, e farão parte das matrizes de nossa personalidade. Atuar é a palavra-chave. Em terceiro lugar, porque poderão formar janelas traumáticas, killer, duplo P, duplo poder de encarceramento do eu e de expansão da janela doentia. Tais janelas aprisionam o eu e desestabiliza como gerente da mente humana. O eu deveria saber usar instrumentos para o enfrentamento e reciclagem das tensões, angústias e mazelas emocionais, mas as escolas do mundo todo não nos ensinam a usar esses instrumentos ou ferramentas. Que tipo de ferramentas você usa diante dos medos que furtam a tranquilidade? Os medos ou fobias vêm e aparentemente vão embora depois de minutos ou horas, mas nos enganamos. Eles não vão embora. Ficam depositados nos bastidores da memória.
e pouco a pouco vão desertificando o território da emoção. A fobia é uma aversão irracional por insetos elevadores, claustrofobia. Falar em público, fobia social. Por sua vez, a dependência de drogas é uma atração irracional por sua substância. Tanto uma como a outra dependem das janelas Kleiner duplo P, produzidas por um registro superdimensionado de experiências doentias. Depois que se instalaram e se expandiram, essas janelas cristaliza-se a dependência psicológica. A partir daí, o verdadeiro monstro não mais é a droga química, mas o arquivamento delas nos bastidores da mente. Esses arquivos controlam o eu e assombram o usuário de dentro para fora. As janelas killer não podem ser deletadas, apenas reeditadas. Por isso, superar a dependência não é uma tarefa simples ou mágica. É muito mais do que se afastar das drogas. Depende de treinamento, educação, psicoterapia. E que tipo de atitude o eu em diante do humor depressivo que esmaga o encanto pela existência? E dos estímulos estressantes que tira-nos do ponto de equilíbrio? E dos pensamentos antecipatórios da ansiedade e irritabilidade? Infelizmente, o eu é treinado para ficar calado no único lugar que não se admite ficar quieto. É adestrado para ser submisso no único lugar em que não se admite ser um servo. É aprisionado no único ambiente em que só se é inteligente, saudável e feliz se for livre. O seu eu cala-se ou grita dentro de você? É líder ou servo dos seus pensamentos perturbadores? Não seja rápido em responder. Pergunte-se: você não sofre por problemas que ainda não aconteceram? Uma mente saudável não exige que sejamos heróis. As mudanças na psique humana não aceitam atos heróicos. Se você disser que de hoje em diante será livre, tolerante, generoso, seguro, tranquilo, bem-humorado, provavelmente sua intenção heróica se dissipará como água no calor dos problemas que enfrentará. Até um psicopata tem, em alguns momentos, intenção de mudar sua história, mas falha. A verdadeira liberdade é um treinamento que se conquista dia a dia, formando, como veremos, plataformas de janela light, formada por experiências saudáveis, que alicerçam o eu como gestor de nossas mentes e como autor de nossas histórias. Esse livro contém um projeto que evidencia que cada ser humano possui uma rica história que contém lágrimas, alegrias, falhas, coragem, timidez, ousadia, insegurança, sonhos, sucessos, frustrações, solidão e dependência doentia. Você é um ser humano complexo. A última fronteira da ciência é desvendar como pensamos, qual a natureza e os tipos de pensamentos como o eu desenvolve a consciência e pode ser o gestor de nossas mentes. Nossa espécie tem o privilégio de ser uma espécie pensante entre milhões de espécies da natureza, mas infelizmente ela nunca honrou adequadamente a arte de pensar. As discriminações que sempre mancharam nossa história são testemunhos evidentes de que não honramos essa fascinante arte. Infelizmente, pela falta de compreensão do espetáculo da vida e dos segredos que nos tecem como seres que pensam, sempre nos dividimos. A paranoia de querer estar em
estar um acima do outro e as guerras ideológicas, comerciais e físicas são reflexos de uma espécie doente e dividida. Não percebemos que no teatro da nossa mente somos todos iguais. Não somos judeus, árabes, americanos, brasileiros, chineses, somos seres humanos, pertencentes a uma única e fascinante espécie. Temos diferenças culturais, mas os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos e transformam a energia emocional são exatamente os mesmos em cada ser humano. Por isso, toda discriminação é desinteligente e desumana. Todos somos artistas no teatro da vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas se apaixonar pela vida e pela espécie humana são condições fundamentais para se ter alta qualidade de vida e sabedoria. Por favor, lembre-se sempre disso. 1. A vida que pulsa dentro de nós, independente de nossos erros, acertos, status e cultura, é uma joia única no teatro da existência. 2. Cada ser humano é um mundo a ser explorado, uma história a ser compreendida, um solo a ser cultivado. E uma atitude irracional valorizarmos alguns artistas de Hollywood, políticos e intelectuais, e não valorizarmos na mesma estatura nossa indecifrável capacidade de pensar. Afinal de contas, todos somos grandes artistas no anfiteatro da nossa mente. Que espécie é essa que alguns são supervalorizados e a maioria é relegada ao hall dos anônimos? Isso é uma mutilação da inteligência. Muitos podem não ter fama e status social, mas para a ciência todos somos igualmente complexos e dignos. A rainha da Inglaterra nunca teve mais valor nem mais complexidade intelectual que um miserável das ruas de Londres. Einstein e Freud não tiveram mais segredos psíquicos que um faminto do terceiro mundo, um dependente de drogas ou um criminoso. Essa é uma verdade científica. Quando você lê sua memória em milésimos de segundo e escolhe, sem saber como, as informações em meio a bilhões de opções em seu inconsciente para construir uma única ideia, você está sendo um grande artista. Você crê nisso? Supervalorizar uma minoria de intelectuais, artistas, políticos, empresários pode ser tão traumático quanto discriminar. Respeitar e tomar algumas pessoas como modelo é saudável, mas supervalorizá-los bloqueia nossa inteligência e capacidade de decidir. Hitler foi supervalorizado. As consequências foram trágicas. A primeira grande ferramenta da qualidade de vida, da educação da emoção é ser autor da sua história. Para ser autor da sua história, é necessário, primeiramente, enxergar a grandeza do psiquismo humano e nunca se diminuir, se inferiorizar ou ser um coitadista que tem pena de si mesmo, que fica procurando culpados pelos nossos conflitos. Ainda que haja culpados, o importante não é ir à caça às bruxas fora de nós, mas encontrar os fantasmas em nossas mentes e reciclá-los, reeditá-los, eliminá-los. Um eu que é coitadista esmaga sua coragem para reescrever sua história. Em segundo lugar, deve ter consciência de que na essência psíquica somos iguais e nas diferenças nos respeitamos.
Uma pessoa madura não exige que os outros tenham a mesma crença, pensamento, cultura e modo de vida que temos. Em terceiro lugar, deve aprender a regir seus pensamentos e emoções, ferramentas que trataremos nos próximos capítulos. Ninguém pode ser um grande líder no teatro social se primeiramente não o for no teatro psíquico. O resgate da liderança do eu. Muitos confundem o significado do eu. Mesmo nas teorias psicológicas, há uma carência de definição adequada. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, o eu representa a nossa consciência crítica, nossa vontade consciente e a capacidade de decidir. O eu é a nossa identidade. Não é um mero realizador de tarefas. Eu posso, eu quero, faço. O eu é nossa capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre-arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar o psiquismo. Uma das metas fundamentais da Escola da Inteligência é desenvolver as mais importantes habilidades do eu como gestor da mente humana. Agrônomos discutem microelementos para nutrir as plantas. Médicos debatem sobre moléculas medicamentosas. Economistas discorrem sobre medidas para controlar o fluxo de capitais internacionais, mas não sabemos quase nada como formar o eu como diretor psíquico. O sistema acadêmico nos prepara para exercer uma profissão e para conhecer e dirigir empresas, cidades ou estados, mas não a nós mesmos. Essa lacuna gerou déficits gritantes na formação do eu e, por sua vez, se tornou um dos importantes fatores que fomentaram as falhas históricas do Homo sapiens. Não é loucura um mortal produzir guerras e homicídios? O caos dramático da morte perpetrado na solidão de um túmulo deveria produzir um aporte mínimo de sabedoria para o eu controlar sua violência. Mas não é suficiente. Um eu infantil pouco dado à interiorização postula-se como Deus. Não é estupidez um ser humano que morre um pouco a cada dia ter necessidade neurótica de poder como se fosse eterno? Não é estupidez um homem que não sabe como gerenciar seus pensamentos ter a necessidade ansiosa de controlar os outros? Não é uma barbaridade querer ser o mais rico, famoso ou o mais eficiente profissional no leito de um hospital? Ninguém quer isso. Mas porque muitos têm espetacular sucesso social e financeiro, ao invés de relaxar e se deleitar, continuam num ritmo alucinado, procurando metas inalcançáveis. Um eu competente não quer dizer um eu bem formado. Um eu mal formado pode ser eficientíssimo para o sistema social, mas simultaneamente ter uma péssima relação consigo. Há pessoas que tiveram pais fascinantes, uma infância maravilhosa e privada de traumas, mas tornaram-se tímidas, pessimistas, mal-humoradas, ansiosas. A base de sua personalidade não justifica sua miserabilidade. Para entendê-la, temos que observar os mecanismos de formação do eu. E, para que elas superem essa miserabilidade, não adianta tratar de uma doença, mas do eu doente, do eu como gerente da psique. O eu não está só. Tem atores coadjuvantes. Há fenômenos inconscientes que produzem pensamentos e emoções sem a autorização do eu, como o gatilho da memória e o
fluxo. Esses fenômenos são de altíssima complexidade. São atores coadjuvantes nas construções psíquicas realizadas a cada momento, mesmo quando dormimos e sonhamos. Quantas vezes pensamos o que não queremos e sentimos o que não desejamos? Você tem pensamentos que roubam sua tranquilidade? Isso se deve porque há fenômenos que leem a memória. O meu doente, sem estrutura e maturidade, é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas. Mesmo intelectuais, executivos e líderes sociais podem ter um eu doente ou imaturo. Eles podem ser ótimos para tratar os problemas externos, mas não para resolver problemas internos. Quando são contrariados, criticados ou atravessam perdas, têm reações agressivas ou sofrem excessivamente. Nossa história, arquivada na nossa memória, é a caixa de segredos da nossa personalidade. Ninguém é autor sozinho da sua história. Somos construídos e construtores da nossa personalidade. Somos construídos pela carga genética e pelo ambiente educacional e social, representados pelos nossos pais, professores, amigos, colegas, escola, televisão, esporte, música, uso da internet. Somos construtores da nossa personalidade por meio da liderança do eu. Desde a aurora da vida fetal, milhões de pensamentos e emoções são registrados a cada ano na memória, tecendo complexas redes de matrizes ou janelas. A fascinante construção do eu. Toda vez que um feto ou um bebê vivencia uma experiência existencial, como tocar o palato com seus dedos e ter prazer oral, o fenômeno RAM forma uma janela ou expande uma anterior. Imagine um pai que acabou de atritar com a mãe grávida. Subitamente o útero materno se contrai. O bebê sofrerá o impacto e poderá sentir um desconforto pelo corte súbito de prazer gerado pela contração da musculatura uterina, ou por uma descarga de metabólicos estressantes que atravessaram a barreira placentária. O uso de drogas, incluindo bebidas alcoólicas e o cigarro, podem afetar muito o bebê, por causa das substâncias que passam pela barreira placentária, causando déficit do desenvolvimento, agitação intrauterina, inquietação, hipersensibilidade e estímulos estressantes. Temos de ter consciência de que a educação não se inicia no útero familiar ou escolar, mas no útero materno. A mãe em destaque deve ter consciência que precisa preparar um ambiente saudável e estável durante a gravidez, para que o fenômeno RAM, registro automático da memória, a ser estudado do bebê, forme um grupo de janelas no centro da memória, que subsidiará uma emoção tranquila, serena, sem grandes pulsações ansiosas. Em síntese, o feto, depois o bebê e posteriormente a criança expande a MUC, memória de uso contínuo, e a ME, memória existencial, num processo contínuo, e pouco a pouco pensamentos que darão voz às necessidades instintivas, sede, fome, as necessidades afetivas, abraço, segurança, proteção, interações. Aos poucos surge a racionalidade mais complexa, pautada pelas ideias, opiniões, compreensão, autoconhecimento, diálogos, autodiálogos. O bebê começa a dar respostas aos pais e a todos os estímulos ao redor, em especial pela ação do gatilho da memória. Sorri, brinca, faz festa, chora, se irrita.
Uma dos fenômenos mais belos do psiquismo humano é que demonstra o aceleramento da construção do eu, é a utilização tempo-espacial dos símbolos verbais para expressar a intencionalidade, uma ação ou vontade. É seu grande despertar. Não é o uso correto do tempo verbal que faz do eu um brilhante engenheiro psíquico, mas sua ousadia de considerar que a palavra expressará seus desejos. Também a sua habilidade fenomenal de exercer a leitura multifocal das janelas e manipular dados subjacentes para expressar uma intenção. E crer que o outro, pai, mãe ou responsável, a compreenderá. É preciso, para isso, fé, capacidade de dar crédito, que nem os religiosos mais ardentes já tiveram. A habilidade do eu de penetrar no escuro da mais complexa cidade, a cidade da memória, encontrar endereços como os verbos, acreditar que os encontrou sem saber previamente qual iria escolher, usar símbolos linguísticos como substantivos, acreditar que está utilizando para expressar um pensamento e se fazer entender, é surpreendente. Você nunca ficou fascinado com sua capacidade de pensar? Tente encontrar objetos na sua casa. Se a energia acabar, talvez não os encontre. Agora tente encontrá-los de olhos vendados, sem ajuda e sem esbarrar em nada na periferia da sua cidade. Não conseguirá. Mas o seu eu encontra tais endereços na sua memória sem esbarrar em nada. E tem certeza que os encontrou. E olhe que a cidade da sua memória tem milhões de vezes mais endereços que a cidade de São Paulo. Estudar, aprender, incorporar novos conhecimentos para nutrir as funções do eu é fundamental, mas submeter os adultos, em especial as crianças, a um excesso de informação e de atividade é quase um crime contra a formação do eu saudável. As crianças da atualidade são super espertas, têm atitudes, respostas e reações que as fazem parecer verdadeiros gênios. Seus pais são orgulhosos de mostrá-las. Eles não entendem que essa superinteligência é consequência do excesso de estimulação, TV, videogames, internet, e as atividades que alargaram excessivamente o centro da memória, que chamo de MUC, memória de uso contínuo, e que estimularam excessivamente o fenômeno do alto fluxo a construir cadeias de pensamentos numa velocidade nunca antes vista, estressando o eu, fazendo com que crianças e adultos sejam agitados, inquietos, ansiosos, máquinas de pensar. Isso gera a síndrome do pensamento acelerado. Devemos já ter ciência do que o excesso de pensamentos desgasta o cérebro, asfixia o prazer de viver e contrai a imaginação e a sociabilidade. Cuidado! Provavelmente a maioria das crianças de 7 anos das sociedades atuais tenha mais informações do que o imperador romano tinha quando dominava o mundo no auge de Roma. Informações empilhadas de forma inadequada na memória de uso contínuo, o centro consciente da memória, que não subsidiam a construção de pensamentos lúdicos, altruístas, coerentes e úteis para libertar o imaginário. Afinal de contas, o que é ser autor da própria história? Se considerarmos a mente humana como um grande teatro, é possível afirmar que, devido à fragilidade do eu para atuar dentro de si, a maioria das pessoas fica na plateia, assistindo passivamente os seus conflitos e misérias psíquicas encenados no palco. Precisamos sair da plateia, entrar no palco dos nossos pensamentos e emoções e dirigir a nossa história.
As teorias psicológicas que dizem não ser possível mudar a personalidade do adulto estão cientificamente erradas nessa área. É mais fácil mudar a personalidade das crianças porque as matrizes da sua memória estão abertas. Mas o adulto também pode sofrer transformações substanciais. Cada vez que você pensa e registra esse pensamento, sofreu uma pequena micro mudança. Pensar é transformar-se. O problema é que podemos mudar para pior, devido ao volume de ideias perturbadoras. Muitas pessoas deixam pouco a pouco de serem alegres, livres, motivadas, singelas e ousadas. Em qualquer época da vida, podemos adoecer se não trabalharmos nossas perdas, decepções e crises. O que você faria se a relação com pessoas que ama tivesse em crise? Se o encanto pela vida estivesse dissipando-se e o prazer pelo seu trabalho estivesse esgotando-se? Lutaria para reconquistar o que mais ama? Ficaria paralisado na plateia pelo medo e dificuldades ou entraria no palco e resolveria ser autor da sua história? Eu espero que você entre no palco, pois ninguém pode dirigir por você a peça da sua vida. A arte de gerenciar a mente humana não é dirigida para pessoas perfeitas, pois elas só existem nos filmes e na literatura. Ela é dirigida aos seres humanos conscientes de suas imperfeições, fragilidades, conflitos, imaturidade, estupidez e incoerências. Apesar de o funcionamento da mente humana ser de indescritível beleza, a personalidade adquire conflitos com facilidade. Complexo de inferioridade, timidez, fobias, medos, depressão, obsessão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, rigidez, perfeccionismo, insegurança, impulsividade, preocupação excessiva com o futuro e com a imagem social. Alguns são controlados pelos seus traumas do passado, outros pelas decepções do presente. Uns desenvolvem com facilidade suas dificuldades, outros perpetuam seus transtornos psíquicos por anos ou décadas. Não aprenderam a dirigir sua aeronave mental, a usar as ferramentas fundamentais para se tornarem autores de sua história. Quando necessário, deve-se fazer um tratamento psicológico e médico, sem culpa e com motivação e consciência. Entretanto, nunca devemos nos esquecer de que devemos ser atores principais do tratamento. O eu é o grande agente da mudança, mas nunca conheci alguém plenamente saudável. Pessoas calmas têm seus momentos de impaciência. Pessoas tranquilas têm seus momentos de ansiedade. Pessoas lúcidas têm seus momentos de incoerência. Todos nós precisamos de ajuda em alguma área da nossa personalidade. Vivemos em sociedades livres, mas nunca houve tantos escravos no território da emoção. Escravos da ansiedade, impulsividade, medo, intolerância, timidez, irritabilidade, estresse, preocupações com o amanhã, excesso de atividades. Na minha opinião, os educadores são os profissionais mais importantes da sociedade, apesar de a sociedade não os valorizar. Todavia, o sistema educacional tem cometido alguns erros gravíssimos ao longo dos séculos. Eles nos têm preparado para trabalhar no mundo de fora, mas não para atuar no mundo de dentro. Os professores conhecem as partículas atômicas que nunca viram, mas não conhecem quase nada sobre o funcionamento da sua mente. Milhões de pessoas nunca aprenderam que podem e devem gerenciar seus pensamentos e emoções. Como serão líderes de si mesmas se não se conhecem minimamente? Como evitar que tenham transtornos psíquicos se não têm ferramentas para defender ou se resolver? Muitos investem toda a sua energia na sua empresa ou na sua profissão. Tornam-se máquinas de trabalhar, workaholic. Não investem na sua tranquilidade, no seu prazer de viver, nem nas suas relações.
São admirados socialmente, mas têm péssima qualidade de vida. Empobreceram no único lugar em que não podemos ser miseráveis, no teatro da nossa mente. São ansiosos, irritados, inquietos e insatisfeitos. A maioria deles promete para si que corrigirá seus caminhos, mas nunca os corrige. Por fim, alguns morrerão e se tornarão os mais ricos e bem-sucedidos de um cemitério. Triste história. Que característica da sua personalidade ou postura de vida você tem tentado mudar, mas não tem conseguido? Você pode adiar muitas coisas na sua vida, mas não a decisão de ser autor da sua própria história. Afinal de contas, a vida é um grande livro e sua responsabilidade escrever os seus textos.